Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro de hoje, onde a gente está fazendo essa junção da trilha que o Luiz está conduzindo com os nossos encontros sobre a liberdade que eu e Mariana Arisa estamos fazendo juntas aqui, né, para a gente ir abrindo esse tema. E aí, essa nossa junção, ela já fala um pouquinho sobre o nosso tema que a gente trouxe hoje, né? Sobre desapego e liberdade. E o Luiz voltou bem depois das nossas boas-vindas. Que bom que vocês deram boas-vindas, que a minha internet me. Sabe aquela música? A lua me traiu, a internet me toliu. Mas a gente, bora fazer os nossos 5 minutinhos de reiki, pra gente já ir dando esse Vamos, carinho na nossa alma. Vou vamos. botar uma musiquinha pra gente relaxar. E vocês se coloquem numa postura receptiva, né? Para receber esses 5 minutos de reiki, que já pode ser um grande bálsamo no seu dia, tá bom? Então só recebam.
Aos pouquinhos a gente vai voltando pro aqui e agora, voltando para essas telinhas. E eu vou botar para gravar para eu não esquecer. Já tá gravando, Luiz. Isso, eu tô Ah, já tá gravando. gravando, Luiz. Ok. Então, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Assim, eu tô na companhia maravilhosa da Mariana Arisa e da Gabriela Queiroz. E a gente juntou, né? Juntou a trilha do Arrumando a Casa por dentro com o processo de liberdade. E ontem eu, tendo ideias com a Gabi, né? E trocando também, assim, diretamente com a Mariana, porque eu não falei diretamente com ela, mas senti super abertura, assim, para essa mistura que é trazer essa união, né? Essa união das nossas casas internas, das nossas histórias. É isso que a gente está fazendo, de certa forma, aqui, nos entrelaçando, nos ouvindo, nos olhando, se abrindo para uma leitura, né? Uma leitura da Aura Beija-Flor, uma leitura dos sonhos. Então, a gente está exatamente dando esse lugar para que a gente possa aprender mais conosco mesmos, né? Aprender mais com o outro e abrir para esse lugar. E o que que veio nessa conexão, né, da liberdade junto com o nosso. Porque eu pensei em algumas coisas antes, né? Eu pensei, tipo, o telhado da casa é o sétimo chakra, porque a gente está subindo os chakras, né? Não, é o quintal? Não. Cara, é a liberdade do desapego. O desapego pode ser extremamente profundo, o desapego pode ser extremamente desafiador, porque assim, mas como é que eu vou desapegar de alguém que eu amo tanto? Pois é porque como se desapego não fosse igual a amor, né? Amor é apego, o que não é amor. Então a gente vai trazer exatamente esses assuntos hoje, né? Assim, para a gente discutir, tá? Né, meninas? Você sabe que falar de casa, a primeira coisa que me vem é assim, habitar a própria casa, sabe? Eu realmente estar na minha própria casa. E que casa que é essa? Se eu tô na minha casa ou se eu tô numa casa que já. Enfim, tem tanta coisa dentro, tem tantas dinâmicas, tem tantas histórias que eu nem me reconheço dentro dela. E também a capacidade de estar em casa aonde quer que eu vá, né? E por conta disso, eu posso me desapegar. Teve uma vez, eu vou contar uma coisa assim, de uma experiência que eu tive em Alto Paraíso, eu estava lá numa cachoeira. É, Onde que eu contei isso, gente? Acho que eu contei isso no Aura, né? É porque isso está vibrando assim em mim. Eu estava lá na Cachoeira Dourada, Luiz, e eu me senti tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que pela primeira vez na vida me veio o insight que eu podia abrir mão de absolutamente tudo que eu tenho e me veio a minha casa. Meus quadros, as coisinhas que eu gosto, que eu fui juntando e que eu fui percebendo o que eu gostava, eu podia abrir mão de tudo isso que eu gostava para viver algo muito melhor, que eu nem sabia que eu poderia viver. E aí, essa percepção veio a partir de um estado de presença que eu tive naquele momento e que a cachoeira dourada me ajudou. Nossa, eu posso desapegar isso aqui que eu tenho, tudo bem, eu gosto dessa mesa que eu tô, eu gosto das minhas coisinhas, eu tenho cristal, eu tenho quadro, eu tenho um monte de coisa, mas eu posso desapegar delas. Eu posso desapegar porque o que vem depois é muito melhor, que é mais encaixado ainda. E não tem a relação com isso. Então, desapegar não quer dizer que a gente vai desapegar só de coisas ruins, coisas super difíceis. É simplesmente abrir mão para que algo apareça, para que algo se apresente. Sabe? Porque assim, quando a gente fala de desapego, logo vem a ideia do tipo, eu vou desapegar, né, de uma coisa muito ruim, muito difícil, muito dramática. E às vezes não, é simplesmente se abrir para que uma nova fase se apresente e que pode ser muito melhor. E a gente pode estar se apegando exatamente nessas conquistas, porque a gente tem orgulho daquilo que a gente conquistou, tem orgulho dessa casa que a gente foi cuidando, arrumando, construindo e colocando tudo dentro dela,
Poxa, como é que eu vou abrir mão dessas minhas conquistas, né? Como é que eu vou abrir mão de onde eu cheguei? Não valorizar nada disso, mas simplesmente, peraí, né? A vida tem essa continuidade, tem outras coisas que vão se abrindo e deixar o campo de possibilidades aberto, não se fechar para isso, né? Deixar algo se apresente. Quando a gente vai falando, né? Cortou? Estou te escutando, pode falar. Quando a gente vai falando, né, de desapego, aí a gente vai muito para um lugar ali, né, de afastar, separar, de deixar. Só que quando a gente age assim desse lugar do desapegar, do soltar, de olhar de longe, a gente está saindo ali de um lugar de controle e aí a gente abre espaço para que o novo aconteça, para que a vida nos surpreenda. E quando a gente fica muito preso dentro de um padrão, dentro de uma forma, né, de que tem que ser assim, só serve desse jeito. E até essa nossa proposta hoje, né, dessa junção aqui desses dois caminhos, assim, a gente escolheu fazer isso junto. Isso diz muito desse desapego. A gente olhando assim, né, de um lugar de cada um desapegou ali da sua forma, né, de como que cada um estava ali estruturando os seus encontros, a sua forma. E aí a gente abre para esse potencial de muita coisa nova surgir, né? E eu tô aqui observando que o Luiz está caindo, né? Toda hora. Aqui é a internet dele, né? E aí, quando ele abre esse espaço para que a gente esteja aqui junto, se apoiando, olha como que isso é rico, né? Se a gente se mantém dentro de uma caixinha, dentro de um lugar, né, de tem que ser assim, né, só serve assim, a gente acaba perdendo oportunidades, perdendo espaço para que coisas novas se instalem, sabe? E esse lugar do novo, ele às vezes assusta, ele traz um lugar assim do que é que tá ali, né? Porque a gente se apega naquilo que é aparentemente seguro, mesmo naquilo que pode estar trazendo muita dor, mas é conhecido. E aí a gente vai ficando dentro desse lugar que ele vai nos amarrando, vai nos limitando, vai ali nos aprisionando, como, né, a Mariana e o Luiz, né, estavam falando aqui de casa. Quanta coisa a gente deixa dentro de casa que nos dá mais trabalho, coisa que fica ali assim que não tem serventia, mas a gente tem um apego àquele objeto, àquele lugar que aquela coisa fica, e ali pode estar até atrapalhando, mas a gente se apega tanto dentro dessa estrutura que a gente não consegue sequer pensar uma forma diferente, sabe? Sabe aquela poltrona que já está ali assim, pedindo para ir embora, já está assim, já deu, mas ai, tá ali, eu gosto dela, ela já nem é confortável mais para sentar, já não tem prazer, ela já não desperta nem uma alegria nem com os olhos de ver, mas a gente fica assim, tá bom, tem um apego. Então, assim, a nossa proposta hoje, dentro desse lugar do desapego, da casa, do sétimo chakra, esse lugar da gente se abrir para esse novo, se abrir para que a vida nos surpreenda, né? Quando eu estava conversando, né, com a Mariana e o Luiz, eu até brinquei assim com eles que eu falei assim, vamos juntos andar por essa casa, passar por todos os cômodos dela e olhando com liberdade com isso, sabe? Da gente poder chegar em cada cantinho, escolher, isso aqui eu não quero mais, deixa aí. Ou isso aqui também é desapego, desapegar da ideia de que precisa deixar tudo, sabe? A gente escolher assim, isso é importante para mim. Isso aqui nesse momento me traz estrutura, me traz força, eu preciso disso. Porque quando a gente fica muito nessa ideia, né, de deixa tudo, larga tudo, aí é outro padrão ali também que a gente vai se agarrando ali nele, né? Que também traz ali um convite para a gente olhar para tudo isso. Esses dias eu estava vendo um livro, não lembro o livro, não lembro a frase, mas na verdade era um podcast que estava citando um livro e me deu vontade de ler o livro inteiro, que trazia uma parte que falava assim, das nossas atividades domésticas, né? E como constantemente, né? Isso eu sei que para mulheres é muito forte, mas eu acho que os homens também podem se encaixar, porque a gente tem esse lugar de fazer um pouco compulsivo, né? E aí, para eu descansar, para eu relaxar, para eu sentir prazer, para eu fazer qualquer coisa, né? Eu preciso antes cumprir uma série de tarefas, né? Então, peraí, como é que eu vou fazer? Poxa, minha casa tá precisando aqui de uma coisa, né? Eu vou precisar agora, preciso de uma faxina, eu preciso limpar minhas roupas, eu preciso arrumar os armários. E aí, nesse livro, falou uma frase que está aqui ecoando até agora, assim, dentro de mim, que é: tem uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente não está assumindo, sobre as atividades domésticas.
elas nunca acabam, nunca acabam. E se a gente fica esperando acabar as atividades domésticas para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nunca, nunca. E isso ficou tão forte dentro de mim, e olha que eu nem sou uma dona de casa que tenho mil coisas para fazer. Ainda assim, eu me vejo nesse lugar, porque esse é um lugar muito forte na nossa sociedade, de ter que cumprir tarefas, né? De ter que arrumar tudo. Como assim você vai sair com essa casa bagunçada? Como assim você vai dormir com a louça suja na pia? Como assim vai receber uma pessoa na sua casa e a casa não tá um palacete de limpo e perfeito? Só que a gente nunca chega nesse lugar, porque as atividades domésticas nunca acabam. No outro dia tem mais, no outro dia tem mais, no outro dia tem mais, porque isso faz parte da vida e dessa organização. Então eu pergunto, o que que a gente quer fazer enquanto a vida acontece? Enquanto a gente arruma a nossa casa, enquanto a gente limpa as nossas coisas, o que que a gente quer fazer? A gente consegue se dedicar e abrir espaço também para aquilo que a gente está escolhendo, ou está o tempo todo reagindo e, de alguma forma, escondendo as nossas vontades ou não deixando algo acontecer? Nessas eu vou colocar com bastante aspas, assim, desculpas, porque, assim, é uma desculpa em algum nível onde a gente se sabota. Ao mesmo tempo, tem uma sociedade que empurra a gente para esse lugar. Então, a gente é empurrado e, ao mesmo tempo, a gente se deixa empurrar um pouco. E é por isso que eu estou falando aqui da escolha, porque, como eu falei, as atividades domésticas nunca acabam. Se isso está sempre acontecendo, como que eu ajo na minha vida? Onde que eu vou, sabe? Ir para o meu jardim e simplesmente ficar olhando um passarinho, sabe? De um lado, eu tenho aqui uma janela que tem uma árvore, nem tem flor, gente, mas todo dia vem um beija-flor, todo dia tem um beija-flor. E aí eu paro, eu fico aqui, vocês vão ver, toda vez que eu tô em tela, vocês vão ver que o tempo todo eu fico olhando para a janela, eu fico olhando para cá e fico olhando para a janela, porque é um pouco irresistível ficar olhando para essa janela, que nem é uma árvore sensacional, é uma boa árvore, vai, mas tem um beija-flor que visita todo dia e eu não quero perder a hora que o beija-flor vem, porque eu não decorei a hora que ele passa aqui. Mas se eu fico aqui, não, mas peraí, peraí, peraí. E aí tem vocês não estão vendo, gente, mas tem uma papelada aqui do lado. Vocês não têm ideia do que tá essa mesa aqui do lado. Então, eu queria muito trazer essa reflexão, sabe? Para aquilo que a gente acaba se comprometendo, a gente acaba falando que vai fazer, a gente acaba tomando como nossa responsabilidade, só que isso, de alguma forma, nos deixa presa a essa organização eterna dessa casa, como se a gente não pudesse fazer outra coisa. E se a gente fica nesse lugar, gente, sinto lhes informar, ninguém vai sair dela, porque a gente vai ficar nesse ciclo eternamente, arrumando, 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 arrumando. Então, você tem que ter uma parte aqui que arruma até certo nível, mas que, opa, agora eu quero fazer outra coisa, né? Abrir espaço para esse lugar de escolha e de por hoje deu, por hoje deu. Até porque amanhã vai ter mais. É inevitável. E o Luiz teve que desapegar da estrutura da casa dele para ele poder vir falar com liberdade, com este céu lindo da Chapada. Exatamente. Exatamente isso que Tá cortando, Luiz. É, aconteceu. tá Que super. só tinha Starlink que tá fora da casa pra aqui, sacana. Tá E agora, super. tá Tava melhor? travando. Agora Acho tá que melhor. vai. Tá. Eu tô falando. Se eu continuar travando, vocês me falam, que aí eu tenho que Tá. desapegar do encontro também. Mas o lance todo que me veio é que eu tive que sair de casa porque a internet parou aqui da zona rural e só tem a Starlink do vizinho. Então eu cheguei perto da casa do vizinho pra ouvir um pouco vocês, né? E quando Mariana tava falando, me veio tão a imagem de uma borboleta saindo de uma crisálida que ela tem que romper uma casa que ela mesma entrou para transformar-se e sair como outra coisa, como outro ser, diferente de como ela entrou, sabe? Então,
esse desapego também me vem muito no sentido de desapegar de facetas nossas mesmos, né? Assim, tipo, eu desapego do velho eu, porque como a Mariana trouxe, para eu abrir espaço, eu preciso tirar algo de dentro, né? E eu quero realmente abrir espaço para esse novo, eu quero me transformar, eu quero me desafiar a ser diferente, a ser outra coisa. Então me veio muito isso sobre liberdade, sobre casa, sobre você falando, Mariana, eu estava falando isso hoje. Eu estava falando que às vezes eu vou dormir com a sensação de não dou mais conta, e vem uma vozinha dizendo, você tá acumulando, amanhã vai ter mais coisa. Aí eu, tipo, gente, não dou conta, eu vou acumular mesmo. Se eu estiver equilibrando uma bandeja, copos vão cair, alguns vão quebrar, e depois a gente dá uma limpeza, porque não dá para levar tudo, não dá para equilibrar tudo, não dá para querer ser tudo. Então, a escolha também é muito processo de liberdade. Assim, hoje eu estou escolhendo estar aqui com vocês em vez de fazer outras coisas. Hoje eu escolhi para cachoeira com a Mariana. Eu tenho muita coisa para fazer, só que hoje eu quero estar com ela. Eu preciso estar com ela, eu preciso estar junto com ela na cachoeira. E depois eu vejo, sabe? Então, tem uma coisa desse sentido também, do arriscar ser você dentro e fora, né? O que que você quer hoje? O que você deseja fazer como um ato de escolha? Essa escolha que pode estar dentro do processo de quem sou eu, né? Ou o que sou eu, melhor do que só quem sou, porque a gente somos muitos, né? E somos variados a cada dia, assim. E às vezes a dureza faz com que a gente se prenda num lugar que podia nos soltar. Então me vem para contribuir um pouco com isso. Eu quero ir para cachoeira. É um convite? Eu digo sim, eu quero. A gente só está alguns Vamos, quilômetros, né, assim, de distância, mas temos cachoeiras aqui no meio do caminho. Sim. Como é que vocês estão, gente? É, tem uma coisa, só porque a gente já vai passar para o Beija-Flor também, para as leituras, tem uma questão, uma outra frase que eu escutei que também fica reverberando dentro de mim. Eu queria terminar assim, né? Falar um pouco dela, não para aprofundar, mas para soltar ela aqui, que é aquilo que a gente tenta controlar, aquilo que a gente está pegado, porque a gente está pegado, a gente está controlando algo, também controla a gente. Então, na medida que a gente está fazendo ali algo, né, e se sentindo talvez importante, né, se sentindo talvez muito útil, né, e a gente fica ali muito comprometida com aquilo, aquilo ali também tem um domínio sobre a gente. Então, queria muito fazer esse convite de reflexão mesmo, para olhar para esse lugar de uma vaidade que talvez fique escondida na nossa vida, sabe? Quando a gente fala assim, ai, sou eu que tenho que organizar. Eu já escutei isso muito em leitura, assim, quando a gente está conversando depois e alguém conta. Não, mas é que se não for eu que faço isso, ninguém se reúne. No Natal, se não for eu que vou organizar e chamar as pessoas, nada acontece. Tem uma reclamação, mas por baixo tem uma vaidade. Não é que a pessoa não quer fazer isso. Ela até quer fazer em algum nível, mas ela acaba se comprometendo com aquilo e fica presa nesse lugar de ser, tá vendo? Sou eu que faço as coisas acontecerem, sou eu que me coloco nisso. Então, eu queria muito fazer esse convite de reflexão para a gente poder olhar para a nossa vida naquilo que a gente acaba se responsabilizando, naquilo que pode ter assim uma certa vaidade, assim, uma certa. Tem um benefício aí por trás, mas você se torna preso dentro daquilo que você mesmo tá se colocando. Porque aí a gente vai ver, de novo, né? É uma vida que nunca para, né? Onde que a gente está ficando engarranchado nessas atividades? Né, nessa nossa rotina, né, nessas nossas tarefas, a gente vai se engarranchando e aí sente ainda que estão fazendo isso com a gente. Então, eu queria muito, né, fazer esse convite para a gente poder olhar assim, com cuidado, com carinho, com gentileza para a gente mesma, com compaixão, para aos poucos soltar essas coisas que talvez, né, possam, enfim, deixar aí, ser distribuídas, ser terceirizadas, né?
Imagina, se eu terceirizo uma coisa, ninguém vai mais me elogiar, sabe? Então, a gente pode dar uma olhadinha para isso. E dentro do que a gente vai trazendo, né, nos encontros e algo assim, para a gente refletir, né? Onde a gente está agindo e onde a gente está reagindo, né? Que aí a gente está ali se apegando, achando que a gente está fazendo escolhas, que a gente está ali, né, como a Mariana falou assim, no controle, só que a gente está reagindo, reagindo ao nosso apego, reagindo às nossas limitações, reagindo àquilo que está ali, na verdade, nos aprisionando. E aí a gente coloca lá na frente, assim, uma faixa bem bonita, né, de liberdade, de sou livre. Será? O quanto que a gente está fazendo escolhas, o quanto que a gente está se permitindo viver com desapego, viver com liberdade, permitir que a vida nos surpreenda. Se fosse assim para deixar assim algo para a gente, né, e fechando aqui para a gente ir para o Beija-Flor, desse lugar, que a vida nos surpreenda. E nos surpreenda assim de um lugar de encontrar espaços dentro e fora da gente para nos trazer aquele novo, aquela renovação do nosso sistema, atualizar, um download, tirar as ervas daninhas do nosso caminho, para a gente se abrir para esse lugar do novo. Tanto a trilha quanto os nossos encontros, a gente, né, tá fazendo. Falar um pouquinho, depois aí eu já passo para você fazer o convite, Luiz. Eu e a Mariana, a gente está fazendo uma série de encontros, né, com o tema da liberdade, e como a gente está trazendo, é de um lugar da gente trazer muita verdade. A gente está abrindo esse tema para a gente abrir ele dentro da gente também, para a gente poder olhar para a liberdade em nós. Então, toda sexta-feira, nesse horário, nós estamos fazendo esses encontros, deixando aqui um convite para quem não está com a gente, que venha, depois posso passar o link para o Luiz convidá-los também para que a gente possa estar juntos, abrindo esse tema da liberdade, para já já, ali em abril, a gente está abrindo a nossa jornada com esse tema, escolhendo a liberdade. E aí eu mando, Nicole, mando para vocês o link do grupo, que aí a gente vai juntos construindo isso, para a gente poder, né, e várias abazinhas, né, que a gente vai abrindo. E assim como a gente vai falando para vocês, a gente também tem essa intenção de ir abrindo isso dentro de nós, para a gente ir olhando para isso, né, para a gente deixar que a vida nos surpreenda. E o Luiz tem um convite lindo também. Primeiro é dizer que quão lindo é esse convite que a Gabi e a Mariana estão fazendo, porque eu sinto que muitos de nós temos o termo, né, liberdade meio distorcido dentro, né? A gente às vezes acha que é uma coisa e pode ser outra. E o convite que eu tenho para fazer é que essa trilha, né, também, que a gente olhou a nossa casa assim por dentro, focava em limpar ela energeticamente. E eu vou estar dando um curso de meditação das rosas amanhã, né? Amanhã, das 8h45 ao meio-dia, o nível 1, que é um nível gratuito. Então, se você quiser aprender a limpar, ou a limpar-se energeticamente, né? Que é uma ferramenta que a Escola da Aura e Sonhos adora, porque dá certo, dá para aplicar no dia a dia. É uma ferramenta que pode ser muito rápida, né? Às vezes a gente está sem tempo ou para fazer muitas outras coisas, mas é um tempo para você, sabe a limpeza que a Mariana Arisa falou? É um tempo para você limpar a casa e olhar para ela e dar um lustre nela, mas é a sua casa interna também, né? Principalmente, né? Depois a gente limpa as outras coisas. Então, para organizar isso, eu acho incrível o curso de meditação das rosas. As meninas deram um curso ontem, a Gabriela e a Mariana. E aí eu vou estar nesse final de semana. Vai ter o nível 2 e o 3 também. O 2 é sábado à tarde e o 3 é domingo o dia inteiro. E na outra semana temos Aura. Então vocês que são muito fãs de leitura da Aura, lendo Beija-Flor, recebendo Beija-Flor e quer aprender também a fazer esse tipo de leitura, fala conosco. E aí você pode ser um leitor ou leitora, como eu, como a Mariana, como a Gabriela. Outros leitores estão aqui também, então é muito bom aprender a ler auras, tá? E é isso. Então vamos entrar na jornada, né, dessa liberdade em breve. E segue, entra lá no grupo da Mariana e da Gabriela, vai ser incrível. Vou participar de algumas. Já participei da sexta passada, não, da outra, Sim. última sexta. E é lindo, gente. A gente tá em união nesse lugar, né? Então é isso. Luiz, você acha que você vai conseguir ler?
Agora que tá mais Eu estável. acho que vou. Eu não vou ter um lugar para botar o celular, mas eu boto o celular em algum lugar e as pessoas me ouvem. Eu acho que vai ser legal. Tá. Ah, então vamos pausar a gravação e aí a gente vai agora para o Beija-Flor, deixando esse convite a todos e agradecendo por essa presença.